Então, para ficar claro, imagina aqui comigo que você terminou a graduação, se especializou em dermato funcional. Dermato é bem diferente de muitas coisas que a gente aprende na graduação, mas você tem que lembrar que ainda é fisioterapia. Então, tem habilidades que o físio tem que desenvolver, né? Habilidades que eles têm que demonstrar, independente das... Opa, que bom que você clicou para assistir esse vídeo, mas antes, Telefísio. Esse é o nome do meu grupo de Telegram, tá bom? O que é Telegram, Hugo? É uma espécie de WhatsApp. E lá nesse grupo eu pratico over-delivering. Meu Deus, Hugo, o que é over-delivering? Tá maluco? Gente, over-delivering é a arte de entregar mais do que aquilo que você espera. Então lá eu faço isso. Existem áudios exclusivos que só tem ali no Telegram, em lugar mais nenhum. Esses áudios eles não ficam disponíveis para sempre. Eles duram mais ou menos uma semana, mas sempre que você entrar no Telefísio vai ter um áudio diferente para você escutar, tá bom? Então eu também posso fazer o quê? Te avisar sobre as lives no Telefísio. Se você quiser receber aviso sobre as lives que acontecem aqui no canal, entra nesse grupo, eu te espero lá e segue o vídeo que você estava assistindo antes. O diferencial na fisioterapia. Vocês mesmos escolheram esse assunto. Tá? Eu deixei lá a barra de pesquisa, vocês falaram que queriam saber sobre o diferencial na fisioterapia. Acho que foi 67% de vocês, alguma coisa assim, não vou lembrar o número agora. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso, um assunto muito importante, divisor de águas. Desde o primeiro dia que eu comecei a estudar fisioterapia, um assunto que é muito recorrente na nossa rotina é estar pensando sobre o diferencial na nossa vida profissional, na nossa carreira. Com isso, surge uma pergunta que é o seguinte: para ter uma carreira de sucesso, qual que é melhor, ser generalista ou especialista? Em outras palavras, será que na fisioterapia é melhor saber um pouquinho sobre vários assuntos, de uma forma geral, ou especializar e ter um profundo conhecimento em apenas uma área? Bom, isso depende. A grande maioria das pessoas, elas escolhem dar continuidade à jornada acadêmica e se especializar na área em que tem mais afinidade. E falando de fisioterapia, é um universo gigantesco, mesmo se especializando em uma área, por exemplo, ortopedia, respiratória, neuro, mesmo dentro dessas subdivisões, o assunto para estudar é infinito. Eu posso dar aqui uma ilustração sobre um restaurante. Imagina que você vai comer a sua comida preferida, que é sushi, tá? Sushi. Você vai no restaurante, então, que serve apenas sushi. É especializado em sushi. Você, como cliente, espera um sushi de alta qualidade. Então, você espera que o sushi esteja de muita qualidade mesmo e espera, consequentemente, pagar mais por esse sushi. Agora, se você vai num lugar que serve sushi, hambúrguer e pizza, a qualidade do sushi pode não ser tão boa. Consequentemente, você espera pagar mais barato também. Na nossa vida profissional, não é diferente disso. Quanto mais especialista você for, mais caro é o seu serviço. Mas, galera, a vida do especialista também não é mil maravilhas, porque podem acontecer coisas que fogem do nosso controle, como, por exemplo, mudanças econômicas, quem sabe? Nesses casos, os generalistas eles podem ter mais oportunidades no mercado. Então, independente de você se tornar especialista ou não, existem coisas que podemos fazer desde o começo da nossa graduação que vão fazer o diferencial na nossa fisioterapia. Por exemplo, você tem que ser o melhor que você puder nas coisas básicas. Como assim nas coisas básicas? Então, é muito contraintuitivo isso que eu vou falar aqui agora. Às vezes a gente segue a especialização e acaba achando que o diferencial vai estar nesses detalhes especiais que nós aprendemos ali dentro da especialização. Mas na verdade, o diferencial ele está sempre em fazer as coisas básicas de forma bem feita. Isso não é nada intuitivo, mas se você reparar, dá para perceber, né, observando aqueles que são bem-sucedidos na profissão. Repara que as coisas que eles fazem sempre é o feijão com arroz de forma bem feita. É o feijão com arroz que traz o grande resultado, né, no trabalho da pessoa. Então, nesse vídeo eu quero falar algumas coisas básicas que são o feijão com arroz, né, mas eles não são tão simples assim de se fazer. E muita gente acaba deixando de lado e isso vai ser o que pode dar o diferencial na nossa fisioterapia. Então, para ficar claro,
Imagina aqui comigo que você terminou a graduação, se especializou em dermato funcional. Dermato é bem diferente de muitas coisas que a gente aprende na graduação, mas você tem que lembrar que ainda é fisioterapia. Então, tem habilidades que o físio tem que desenvolver, né? Habilidades que eles têm que demonstrar independente da especialização, como é o caso da habilidade de conseguir identificar condições médicas que necessitam ser encaminhadas para um especialista apropriado. Essa é uma habilidade que qualquer fisioterapeuta precisa ser capaz de demonstrar, e isso daí intuitivamente, meio que se tornaria uma habilidade sem valor. Por quê? Porque exatamente por isso, porque todo mundo tem que saber. Mas na realidade, o contrário acontece, porque nem todo mundo faz isso tão bem e muitos outros acabam deixando de lado. Então é importante saber também, galera, diagnosticar, encaminhar. Importante falar aqui que quando eu falo identificar uma condição médica, não significa que nós vamos estar identificando uma doença específica. Tá? É importante deixar isso bem claro, porque perante a lei isso faz parte do diagnóstico clínico. Então tem que explicar para que a fisioterapia continue mantendo uma boa relação com os médicos e também, né, no nosso espaço na prática legal da profissão. Então eu posso dar um exemplo simples aqui. Claro que na nossa prática clínica vai ser bem mais complexo do que isso, mas vai dar para entender. Por exemplo, pode chegar para você alguém que teve uma entorse. Aí você faz a palpação na região e a pessoa, quando você faz a palpação, a pessoa ela grita de dor. Ou seja, tem uma fratura ali. Então, nesse momento, você já identificou que não é a fisioterapia que vai ser apropriada nesse momento. Então, você encaminha essa situação para um especialista adequado. E, gente, não é só a fisioterapia que precisa dessa habilidade, não. Outras profissões também recebem treinamento para poder identificar condições que devem ser encaminhadas ao fisioterapeuta. E outra coisa que também traz um grande diferencial para o fisioterapeuta é ter em mente que o nosso jeito de fazer avaliação, o diagnóstico fisioterapêutico, né, e a nossa visão de planejamento são coisas que dão grande capacidade de promover e fazer a manutenção da saúde, independente de nós sermos procurados por um cliente ou por um médico. Isso daí vai muito contra a ideia antiga, né? Antigamente, tudo que o fisioterapeuta fazia era baseado no que o médico dizia. Hoje em dia isso daí já mudou muito. E por que mudou? Mudou graças à competência que a nossa profissão desenvolveu com o tempo. E ainda vai desenvolver muito, cada vez mais, tá? Porque a fisioterapia é uma ciência em mudança. E isso com certeza é muito bom. Além do mais, todo mundo sabe que o fisioterapeuta dá muita atenção para as deficiências do sistema motor. Mas além de ter essa visão sobre o movimento do corpo humano, nós vamos mais a fundo e sabemos também de coisas que acontecem com os tecidos, tá? Tecidos do corpo humano. Nessas horas daí é histologia e anatomia que fazem total diferença. De novo, acontecendo aquilo que eu falei, matérias básicas que trazem sim um diferencial. Mas apesar de tudo isso, os fisioterapeutas ainda não são devidamente consultados por causa da sua habilidade de desenvolver programas, né, para poder evitar as doenças que acontecem por causa de um estilo de vida. E isso é uma pena, né, porque a fisioterapia ela é excelente para evitar problemas musculoesqueléticos. Então, um importante objetivo da profissão é expandir esse reconhecimento de que nós somos uma profissão da saúde com a habilidade, com a expertise, com a perícia, tá? Usa a palavra que você quiser. A gente tem essa capacidade de fazer a triagem, diagnosticar cinesiologicamente e desenvolver programas de tratamento que sejam seguros e eficazes para indivíduos com todos os níveis de disfunção do sistema motor. E é muito difícil tentar decifrar o que há de errado com as costas, com o pescoço ou com o ombro de um paciente. Existem muitos livros que ajudam a esclarecer essa questão. Então o fisioterapeuta ele sempre tem que estudar muito e meus vídeos são uma forma de te preparar para isso. Talvez te motivar de alguma forma. Isso porque eu acredito fortemente que a fisioterapia tem o poder necessário para mudar a vida das pessoas. E para que nós conseguimos ser essa chave de mudança, nós temos que desenvolver o nosso diferencial na fisioterapia.
Isso é uma coisa que eu tive noção desde a primeira aula, tá? Primeira aula na faculdade. Inclusive, grande abraço para a professora Jéssica. Mas apesar disso, essa ideia de diferencial na fisioterapia só ficou clara para mim depois que eu tive uma conversa com os meus seguidores, tá? Depois que eu conversei com vocês, ficou claro para mim, ficou claro como água, que é por isso que eu faço vídeos. É por isso que eu me esforço tanto produzindo toneladas de conteúdo sobre o corpo humano e fisioterapia. Porque é o seguinte, todos nós temos um único objetivo, que é de construir o nosso diferencial na fisioterapia e se tornar a mudança necessária para as pessoas que precisam. Então, é em torno disso que o canal Hugo Oliveira está focado. Tudo que eu acredito que pode trazer o diferencial na sua fisioterapia vai estar aqui. Então, independente do que possa ser esse diferencial para você, aqui é o lugar que a gente vai explorar e desenvolver isso. Então, começa a acompanhar se inscrevendo no canal, tá? Se inscrevendo no canal, porque aqui eu corro com quem quer correr, ando com quem quer andar e paro com quem quer parar. Opa, que bom que você assistiu o vídeo até aqui. Ó, pra você que assiste meus vídeos até o final, você já deve saber, mas eu quero reforçar aqui. Existe um grupo de Telegram chamado Telefísio, onde eu tenho contato direto com você. Lá é melhor do que depender do algoritmo do Instagram, melhor do que depender do algoritmo do YouTube. Então, se você quiser ter um contato direto comigo, entra no grupo de Telefísio que eu consigo te avisar quando que vai acontecer os eventos aqui. É incrível, tá bom? E quero te convidar também para me mandar uma mensagem. Eu respondo a todo mundo. Pode escrever um comentário que eu vou ler com carinho. Me manda um direct no Instagram também que eu vou conseguir te responder. E é isso aí. Abraços.